Boa noite, amigos. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos abrir nossas Bíblias nessa noite, o livro de Josué, capítulo 1, versículos 2 a 9. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do solo, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, nós pedimos a tua graça de abençoar a todos quantos estão nos ouvindo nessa noite, através dessa live. Isso abra a mente de cada um para que entendam a tua palavra e venham aplicá-la em suas vidas para a glorificação do teu nome e haja conversões de almas para o teu reino, edificações e reconciliações, consagrações de vida. Nós pedimos em nome de Jesus a tua graça. Amém. Nós vamos refletir um pouco sobre o livro de Josué, do versículo 1, de 2 a 9. O livro de Josué, ele nos ensina, né? O que ele nos ensina? O que traz de ensinamento para nós o livro de Josué? Bem, ele nos ensina que Jesus é o príncipe Jeová e guia de seu povo à vitória e ao descanso. Então, Jesus Cristo, ele é o príncipe que Josué nos fala, também guia do seu povo, que conduz à vitória e ao descanso. Ele era o príncipe de Israel, mostrando, e também ele, como guia do povo de Israel, e levou Israel ao descanso, que era Canaã, que ele havia prometido a Abraão. Então, a promessa aos israelitas de entrar em Canaã foi uma promessa de Deus a Abraão e também puniria os moradores daquela localidade por causa de seus pecados. Então, Deus havia prometido a Abraão que os israelitas entrariam em Canaã. A promessa era incondicional. Então, os israelitas teriam a promessa de Deus e essa promessa ela seria cumprida. Então, o que nós temos aqui também Deus tinha dito que iria punir os habitantes da cidade, do local onde eles iriam morar, em Canaã. Ele ia punir aqueles moradores para que eles pudessem então viver ali. Era um povo pecador, um povo terrível, e por isto Deus iria puni-los. Era como ele prometeu, então assim ele faria. Deus hoje também, Jesus Cristo, ele é o nosso príncipe. Jesus Cristo, ele é o nosso guia. Ele é quem nos conduz às mansões celestiais, a nova Canaã, e que é o descanso eterno de todos os crentes
salvos em Jesus Cristo. Israel seria o instrumento de Deus para punir ou exercer o seu juízo sobre as pessoas daquele lugar. Então, era através de Israel. Deus, usando os israelitas, ele iria punir aquele povo que morava ali. Então, ele ia exercer o juízo dele sobre aquele povo pecador, aquele povo rebelde, que não queria ter conhecimento de Deus nem chegasse ali. Então, Deus disse a Josué que a vitória dos israelitas sobre seus inimigos dependeria da obediência a seus mandamentos. A obediência dos israelitas aos mandamentos de Deus, isto traria aos israelitas a vitória. Então, Deus queria que eles obedecessem. Deus tinha suas leis, Deus tinha as suas regras de como eles deveriam viver, porque era uma nação que pertencia a Deus, a nação de Deus escolhida por Ele. Então, era vitória, mas essa vitória precisava da obediência deles, para que então eles fossem vitoriosos. Nessa vitória proclamar-se-ia o nome de Deus, o nome de Deus que havia tirado Israel do Egito, o nome de Deus soberano. Então Israel estava proclamando, não era simplesmente a si, mas o nome de Deus que era vitorioso, que tinha vitória sobre os outros deuses. Então, nós temos uma coisa, que hoje na nova aliança somos exortados a obedecer a palavra de Deus para sermos vitoriosos. Então, quer alcançar vitórias espirituais, vitórias na tua vida? O que a Bíblia nos mostra hoje é obediência. Assim como Deus, ele exigiu dos israelitas obediência aos seus mandamentos para que eles tivessem vitória diante dos seus inimigos, também hoje na nova aliança, o que a palavra de Deus ela nos diz também é obediência a Ele, porque o Deus é o mesmo. Os israelitas teriam que viver uma vida totalmente diferente das outras nações. Hoje o povo de Deus da nova aliança é exortado, encorajado a ter esta vida diferente. E para ter uma vida diferente de todos os outros povos, uma vida diferente dos ímpios, é necessário que se obedeça à palavra de Deus, porque sem obediência não pode haver de maneira nenhuma vitória, porque primeiro você é derrotado pelas suas próprias desobediências e o seu pecado. Então o pecado lhe vence, e quando o pecado vence, você não é vitorioso. Então essas vitórias virão em obedecer à palavra de Deus, que é uma marca do cristão, obediência. Então, olhando para o que ainda o livro de o livro de Josué nos ensina, Raabe, uma prostituta de Jericó, ela ouvira falar de Jeová, converteu-se a ele, passou a fazer parte do povo de Israel e abandonou o seu povo. Raabe era uma prostituta, era uma mulher pecadora, como muitos diziam naquela época, não valia coisa nenhuma. Então, era rejeitada por todos. Mas ela ouviu falar de Deus, do Deus dos israelitas. Ela ouviu o que Deus fazia em favor do seu povo. E ela temeu este Deus. Ela teve o desejo também de conhecer esse Deus. E ela se converteu a esse Deus de Israel. E convertendo-se ao Deus de Israel, ela abandonou os deuses da sua família, abandonou os deuses da sua cidade e passou então a seguir pela fé a Jesus Cristo, ao Deus de Israel. Então, Deus incluiu Raabe na genealogia de Jesus Cristo, mostrando com isso que ele não faz acepção de pessoas. Deus incluiu Raabe na genealogia de Jesus Cristo. Só você pegar a genealogia de Cristo que você vai ver que Raabe está lá incluída. Então, isso mostrando que ele não faz acepção. A salvação não era somente para os judeus, mas para os gentios. Está mostrando ali o plano de Deus. Quem ele era? Qual era o plano dele para salvar os pecadores? Esse era o plano, estava ali colocado.
em Raabe. Quando Raabe, ela é introduzida como na genealogia de Cristo. Então, todos quanto pela fé recebem a Cristo como Salvadores, Senhor e Salvador pessoal, é incluído no povo de Deus. João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, assim como Raabe foi incluído no povo de Israel, pela fé em Deus, também todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que somente Ele pode salvar, crendo nele como Senhor de sua vida, então é incluído no povo de Cristo, no povo de Deus, a família de Deus, a família cristã, a família que serve a Deus. Acã, um soldado israelita, Acã ele não mediu a atitude dele, o feito dele, o que ele iria fazer, se isso iria trazer algum prejuízo para a sua família e para Israel. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Acã destruiu a vida sua e a de sua família, além de causar a morte de 36 soldados, né? Causou a morte de outros de 36 soldados, e isso foi terrível. Isso por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele não pensou, não analisou nas consequências. Muitas das vezes as pessoas fazem coisas que sem analisar as consequências, tanto para si, para a sua vida física e espiritual, quanto também para a da sua família e das outras pessoas também que estão ao seu redor. Então, da mesma maneira como a credulidade é conhecida na obediência a Deus, a incredulidade é reconhecida na desobediência. Crer em Deus, ter uma crença na palavra de Deus, acreditar nele, confiar nele, isto é visto na obediência. Assim também, a incredulidade, que é a desobediência na palavra de Deus, a desobediência a Deus, é conhecida na desobediência, na incredulidade. A pessoa se torna incrédula, não crê na palavra de Deus, não confia totalmente nele. Então começa a agir por si mesmo. Foi o que aconteceu com Acã. Ele não obedeceu, ele agiu dentro da sua vontade, dentro da sua razão, daquilo que ele achou que era atraente, que era bonito, que poderia trazer benefício próprio, somente para ele e não para os outros. Quantas das vezes você já pensou assim? Você já demonstrou que creu na palavra de Deus, que confia em Deus e procura fazer a vontade dele? Ou você mostra sua incredulidade como Acã também e procura fazer sua própria vontade, não olha para a sua família, não cuida da vida espiritual, não tem zelo nenhum pela sua família, como não tem zelo pela sua vida espiritual, não interessa o que vai acontecer com sua vida espiritual, com sua vida física e com as outras pessoas que estão ao teu redor. Há muita gente também que olha para você e depende de você. Por isso, medite nessas palavras. Olhe para Cristo, pois Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Ele quer a nossa obediência, porque a obediência, ela é uma marca daqueles que seguem a Cristo, da nova aliança. Deus sempre desejou a obediência do seu povo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Ele exige obediência. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, é um Deus puro, e nós, como seu povo, seguimos-lo, e como seus discípulos, nós devemos, então, deixar essa marca do Mestre em nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. Vamos, então, orar. Pai, nós pedimos em favor dos que ouviram a Tua palavra, que o Senhor venha agir na vida deles, para que assim não sejam incrédulos, mas que confiem nas Tuas promessas, que eles obedeçam a Ti. E ajuda-nos a cada dia a Te obedecer, a não olhar para o mundo, Pai, e sentir aquela atração, desejo de possuir aquilo que o mundo tem e oferece, e prejudicar a nós, a nossa família, prejudicar a igreja, prejudicar tantos outros. Mas ajuda-nos a sermos fiéis a Ti até o fim, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. Pedimos Tua graça, salva, Pai, a nossa nação brasileira, salva as nossas autoridades para que haja paz em nossa nação. É que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.